Imagine ver a sombra de uma pessoa no chão. Não é preciso ver a pessoa para saber que ela está lá. Mas se a luz atrás da pessoa for infravermelha, tudo muda. Os olhos não veem a sombra, mesmo que a pessoa continue lá. O que o físico Peter Higgs propôs em 1964, junto com outros colegas, foi que a massa de tudo que existe, cada partícula, de cada átomo, de cada molécula, de cada objeto, de um grão de areia a uma estrela como o Sol, tudo isso vem de um campo que nós não sentimos, não ouvimos, não conseguimos tocar, mas que está presente no universo. É um campo que envolve tudo, como um oceano invisível. Na Terra, tudo que entra num oceano fica molhado. Nesse oceano teorizado por Higgs, tudo que está contido ganha massa, e tudo está contido nele. O bóson, essa partícula tão difícil de detectar, é o que permite a transferência de massa entre esse enorme campo que envolve o universo e todas as outras partículas. É preciso ter uma concepção muito sólida das forças universais para imaginar a existência de algo assim. É como imaginar a sombra que o olho não vê. O que os físicos passaram as últimas décadas tentando foi ver a sombra, ou seja, tentaram detectar a partícula que faz a teoria de Higgs funcionar. Eles passaram anos produzindo colisões entre prótons e antiprótons no acelerador de partículas do laboratório Fermi, perto de Chicago. Foram trilhões de colisões e cada uma delas gerou uma enorme quantidade de dados. Nesses dados, eles viram traços da partícula que nunca tinham detectado antes. Se o exame de muitas outras colisões confirmar a existência da partícula de Higgs, um dos instrumentos mais interessantes da ciência, o modelo padrão da física de partículas, vai ficar completo e vai explicar em grande parte como funciona o universo. Em grande parte, mas não totalmente, André, porque mesmo se a existência do bóson de Higgs for confirmada, esse modelo padrão ainda está incompleto e estará incompleto, porque não incluirá a gravidade e não levará em conta, por enquanto, a matéria escura, que soma 98% de tudo que forma as galáxias e tudo que existe entre elas. Muito bem explicado, muito obrigado, Luiz Fernando, boa noite. Quem é Deus? Você já se perguntou quem é Deus? O Livro dos Espíritos responde. Está aqui, ó. Deus, quem é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse texto ainda fala, tudo que não foi criado pelo homem foi criado por Deus, né? E Jesus não é Deus, tanto que Jesus sempre dizia, o Pai que está nos céus. Uma pessoa chegou para ele e disse, você é muito bom. Ele falou, não, bom é meu Pai que está nos céus. Quer dizer, ele separava muito bem isso, né? Mas algumas religiões acreditam nisso, tá? E se você quiser esse livro e outros, veja o texto abaixo e faça download desse livro e outros. A teoria do todo nos ajudaria a entender o que aconteceu naquele momento. Se uma teoria do todo pode ajudar a explicar a criação do universo, ela pode também explicar o seu criador? Se conhecer uma teoria do todo, se achar que sabe todas as leis da física, com certeza poderia se perguntar, é só isso? Ou seria uma boa chance de falar, essa é a teoria do todo porque alguma inteligência superior a criou assim? Para alguns, a resposta é não. Com a teoria do todo, a ciência iria substituir Deus como resposta para qualquer pergunta sobre o universo. Mas para outros, a teoria do todo é por si só a própria evidência de Deus. Seu projeto de um universo bem regulado. Na expansão do universo, é possível ver uma arquitetura, uma ordem, a energia que se torna matéria, que tem dentro de si essa capacidade incrível de se ordenar e de dar a vida. Einstein usou uma linguagem religiosa o tempo todo. Ele não acreditava em um Deus consciente, que era separado do mundo físico. Mas ele pensou nas leis fundamentais da física como os pensamentos de Deus. Os pesquisadores do colisor realizaram vários testes, mas até agora não tiveram sucesso em suas tentativas de detectar a partícula de Deus. Mas com ou sem a partícula de Deus, a busca por evidências dele continuará, desde as mais ínfimas partículas até os pontos mais longínquos do universo. Desde a Arca da Aliança
Até o projeto de Deus para o universo, a busca de provas da existência de Deus é um trabalho em progresso. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Jesus era um desses. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideias mais justas da divindade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideias de alguma de suas perfeições. De algumas sim, o homem a compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. A ciência prova que Deus existe? No momento, não. Mas eu acho que o único modo de provar se Deus existe ou não, não é só através da ciência, mas pela perspectiva religiosa e espiritual, assim como pela perspectiva empírica da ciência. Mas a própria busca, essa procura da prova quantificável de um Criador, é uma faceta que define a experiência humana. Essa pode ser a questão mais importante da vida. A pergunta mais valiosa da vida é se Deus existe, pois isso vai mudar o modo de viver. E então busque uma prova disso. Será que esse é o local onde a ciência vai finalmente descobrir a prova da existência de Deus? Ou será que o próximo grande passo em direção à nossa compreensão de um poder superior, se existir, pode aparecer em qualquer lugar a qualquer momento? Mas mesmo enquanto a ciência quer saber ainda mais se Deus existe ou não, alguns se perguntam: quanto será que queremos na verdade saber? O Deus das lacunas, o Deus que explica o inexplicável, tornou-se cada vez menor e menor. No que você escolhe acreditar? Prefere acreditar que esse mundo material é tudo que existe e que a ciência pode explicar tudo, tá? Esse dilema confronta até mesmo o mais pragmático dos cientistas. Não acho que a ciência por si só ofereça propósito e significado. Ela não nos diz o que é certo e o que é errado. Mas se quisermos saber o que é certo e o que é errado, é importante basearmos essa discussão no mundo real. E se o mundo real não tem Deus nele, então o propósito e significado tem que vir de outro lugar. Mas conforme a busca de Deus avança, ela inspira os estudiosos e cientistas que veem seu trabalho como uma aproximação da lacuna que ainda separa a fé dos fatos. Eu diria que as pessoas que veem o mundo como um cientista são como pessoas que enxergam com um olho só, como num telescópio. Mas se olhar também pelos olhos da fé, é como ver com os dois olhos, então terá uma visão mais ampla, mais rica do mundo.